Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos cancerianos ou caranguejos à vossa leitura do mês de novembro de 2024, num período de grandes transformações que estamos a passar, o regresso novamente de Plutão ao seu reingresso no signo de Aquário e a energia de Urano que transita de Touro para Gêmeos e a transformação da comunicação, das relações sociais a que temos vindo a assistir, nomeadamente convulsão social, que é já a um nível interno, a um nível da casa, da relação interna, e não apenas internacionalmente nos grandes conflitos mundiais. Todavia, estamos sob o signo dos grandes conflitos, das grandes transformações, das grandes mudanças, e de alguma forma entramos aqui num período de desconforto e de inquietude que afeta especialmente Balança e que impacta de forma transversal todos os outros signos. Não nos podemos esquecer que tivemos a lua cheia em Virgem, que nos fez efetivamente aqui cortar muitas ligações e emoções. Essa casa 7 teve influência, obviamente, também a nível do grande desenho internacional, e assistimos cada vez mais a uma situação de conflitualidade e modificação, digamos, para o transhumano, a partir daquilo que são os princípios da inteligência artificial, da modernização e da tecnologia, que está a transformar de forma transversal o mundo do trabalho, mas também o mundo dos afetos e também, de alguma forma, aquilo que é a emocionalidade. Tudo isso está a acontecer ao mesmo tempo e está a provocar grandes convulsões. Hoje vinha-vos trazer aqui uma proposta com o Reader's White clássico, também Radiant, e passarmos pelas 12 áreas de vida para novembro, as vossas 12 áreas de vida. Depois irei fazer as clarificações das duas posições menos favorecidas com o Light Seers. Vou então começar aqui os nossos trabalhos e a nossa proposta, digamos assim, de realidade aqui para o mês de novembro de 2024. Eu vou começar por colocar as quatro cartas ou as quatro lâminas para, portanto, as oficinas básicas. Começarei precisamente por dispor 4 a 4, porque começarei pelas oficinas básicas, onde temos a relação convosco próprio, unilateral, depois a bilateral, vocês e o outro, e depois a multilateral, vocês e o coletivo, que são as oficinas superiores. Portanto, dentro de cada uma delas, temos cada um dos elementos. Isto acaba por ser aqui também essa análise que trazemos, e que é aqui importante, e que é aqui importante fazer, não é? Perceber como é que está cada uma dessas áreas de vida e como é que vocês estão a esses três níveis, não é? O vosso nível pessoal ou interno, o vosso nível na relação com o outro, com a pessoa próxima e a vossa relação com todos, o coletivo, multilateral. Unilateral, bilateral, multilateral. Ok, já dispus então as 12 lâminas ou 12 cartas. Vamos começar então pelas oficinas ditas básicas, o que tem a ver com a personalidade, unilaterais, de nós connosco mesmos. Então, na casa um, que tem a ver com o ginásio, temos o louco, e o louco é a carta também orientadora de todo o percurso que é feito nos arcanos maiores. Ela indica a aventura, a vontade de ir ao desconhecido, de transformar, de se modificar, ou seja, o corpo é também uma descoberta neste mês de novembro. Vocês vão se virar para isso. Isso para vocês vai passar a ser algo importante e uma fonte de descobertas. A nível económico dos recursos, a banca, que tem a ver com a energia de touro, temos o as de ouros, que nos indica a consolidação de algo, mas também a segurança e a estabilidade. Ouros tem a ver com isso, tem a ver com a energia de touro, de virgem e de capricórnio, tem a ver com materialidade e estabilidade, e o que aqui nos indica é que vocês têm, de facto, essa maturidade e essa estabilidade. A nível da comunicação, Pagem de Ouros indica que vocês estão a aprender, de alguma forma, a comunicar de uma forma mais estável ou de uma forma mais baseada em estabilidade e menos em emocionalidade. Isto para quem é emocional fará sentido, ou seja, estão realmente numa forma de comunicação ainda muito inicial, mas que para vocês rende frutos e estão a crescer na vossa forma de comunicação.
De qualquer dos modos, falta aqui talvez os outros elementos, não é? Falta aqui um pouco de maior afetividade, ou também faltará aqui um pouco de, digamos, de intelectualidade ou até mesmo de ação, mas que é compensado, cá está, por um grande pragmatismo, por um grande sentido prático da comunicação. Mas estão a iniciar esse processo porque é um pajem. Depois temos o 2 de ouros naquilo que é a vossa própria oficina, que tem a ver com o jardim de infância e que tem a ver com o facto de vocês estarem aqui a ponderar entre dois caminhos do ponto de vista emocional e daquilo que é a relação com a vossa própria experiência do passado. E, portanto, ainda estão à procura de uma solução nessa área que ainda não sabem muito bem por onde a fazer e como a fazer, e, portanto, ainda estão a trabalhar esse aspecto. E essa será uma carta que será interessante para depois analisar melhor. Temos agora aqui a nível das oficinas da relação, ou bilaterais, nas relações bilaterais, o palco onde temos a Rainha de Ouros, que nos indica uma grande estabilidade, uma profusa noção de que têm que estabilizar a vossa imagem pública e ao mesmo tempo estão a conseguir fazê-lo com intuição, com capacidade de percepção dos outros, mas encontram-se aqui numa fase muito positiva, no sentido de que a vossa imagem pública, a forma como surgem, é efetivamente de grande estabilidade, grande estrutura, de alguém que transmite essa segurança. A nível do trabalho, o 10 de copas, vocês estão felizes a trabalhar, a fazer aquilo que gostam, estão apaixonados pelo que fazem, e isso é muito importante aqui na clínica. Portanto, no palco temos a Rainha de Ouros, na clínica o 10 de copas, na parceria ou firma temos o de pendurado, o que significa que vocês estão aqui num processo de avaliação das vossas parcerias, das pessoas com quem se relacionam, e isso é para vocês um aspecto muito importante. Neste momento, a nível da oficina da parceria ou da firma. A nível do terapeuta, que tem a ver com as relações íntimas e com a energia de Escorpião, temos o 9 de espadas. E o 9 de espadas indica uma preocupação muito forte ou muito grande com alguma coisa que se está a passar na vossa vida. E esta é de facto uma carta que também nos necessitará de alguma explicitação. Portanto, no fundo, duas casas ocultas, não é? A casa 4, a vossa própria energia, o infantário, a energia de caranguejo, a vossa energia ou de câncer, e depois aqui a casa 8, energia de escorpião, e que é a casa do terapeuta. Portanto, a relação de vocês convosco mesmos e com o vosso parceiro são aqui, ou merecerão aqui alguma atenção. Entretanto, passamos para a relação plurilateral, as relações públicas, a relação com o coletivo, e temos então a Universidade, o Parlamento, o Grêmio e o Templo. E a nível de universidade temos aqui uma repetência, já houve uma das leituras anteriores em que eu tive o 2 de paus também aqui nesta posição. O 2 de paus indica que há vontade de fazer viagens e empreendimentos, mas ainda não há coragem para os fazer. Ou seja, vocês estão à espera do momento ideal para fazer essa viagem, ou para fazer esse estudo, ou para embarcar nessa senda de novos conhecimentos. E, portanto, há aqui uma certa, enfim, uma certa nostalgia ao mesmo tempo, uma certa decepção não estarem a fazer exatamente aquilo que querem. A nível da imagem pública, o 4 de ouros indica que vocês estão muito agarrados a uma imagem cristalizada da forma como se devem comportar e estar. No entanto, ao cristalizarem essa própria postura, essa própria maneira de estar e de viver e de ser, poderá ter muito que ver com aquilo que dizíamos há pouco, com aquela visão que vocês têm de Rainha de Ouros, não é? Que aparece ali no palco, que é a imagem projetada para o mundo. Vocês cristalizaram muito essa maneira de estar, essa visão sólida e estruturada, mas também é aquilo que vocês precisam para fazer render, digamos assim, os vossos interesses e aquilo que são as vossas ambições e projetos. A nível do Grêmio, portanto, deixando aqui já a Universidade e o Parlamento, a nível do Grêmio, Relações Públicas, a Justiça ou o Discernimento. Vocês estão muito capazes de saber quem é ou quem não é vosso amigo, com quem podem ou não podem contar, e isso está-se a tornar algo cada vez mais evidente. A nível da espiritualidade, também nada a apontar, o rei de copas indica que vocês estão afetuosos convosco, com os outros e que têm uma noção de serviço coletivo e de serviço aos outros cada vez mais clara, e portanto também são extremamente estabilizados. Eu diria então que vamos então perceber aqui a nível das duas oficinas 4 e 8, ou seja, a oficina do infantário e a oficina do terapeuta, perceber exatamente o que é que se está aqui a passar com
2 de ouros e depois perceber então o 9 de espadas a nível da questão da relação interna com o outro, não é? Ou seja, que é uma oficina da relação que é o terapeuta. Mas comecemos então pelo infantário e por aquilo que é, no fundo, a vossa casa base e perceber exatamente o que é que temos aqui. Então, de pendurado, que foi uma carta que também já apareceu ali anteriormente, o 9 de copas e o 6 de espadas. Já agora tiramos também aqui para o 9 de espadas o cavaleiro de ouros, o rei de paus e a carroça ou carro. Mas já analisamos isto. Vamos começar então aqui pelo jardim de infância ou infantário, a vossa casa, 2 de ouros, 2 caminhos, 2 vias que vocês estão aqui, voltar ao passado ou desenvolver a vossa própria visão ou caminho. 9 de copas, é uma carta que tem muito a ver com o anfitrião e que tem a ver com dar tudo para fora, dar tudo aos outros. E nessa missão de serviço muitas vezes esquecemos de nós, por isso é que temos aqui abrir tudo aos outros, não é? Dar tudo o que se tem, ser anfitrião, entregar-se. Ao mesmo tempo, internamente, um 6 de espadas, ou seja, uma passagem pelas dificuldades que vão aparecendo no caminho, e tudo isso está-vos a fazer pensar o que é que vão fazer a seguir, a tal transformação, a tal necessidade que vocês têm de analisar o que é que querem fazer a seguir. E isso também tem muito a ver com as parcerias. Lembremos que saiu na casa das parcerias ou na casa da firma o dependurado, a tal avaliação, mas afinal eu vou ficar aqui em termos de amizades e relações, ou vou fazer outra coisa, eu vou transformar. E como tem a justiça também a nível do Grêmio, é interessante conjugar essas duas casas de ar e de comunicação e perceber que é necessário de facto acreditar mais naquilo que tem que ser feito e talvez ir buscar aquela vossa energia interna em que vocês estão a trabalhar, aquele página de ouros que aparece ali a nível da casa 3 da comunicação, e realmente tentar aqui equilibrar todas estas energias de forma a que vocês possam dar a volta, como faz o dependurado, e chegar àquilo que vocês querem efetivamente fazer. Isso poderá desbloquear-vos a nível do vosso emocional interno e permitir reconectar-vos novamente com as lições do passado e o trabalho interno e emocional que, aliás, é a panagem da vossa própria energia aqui a nível do infantário. Portanto, esse trabalho acho que é aqui importante ser feito neste mês de novembro, e aquilo que o tarot vos está a dizer é: sejam capazes de, ao mesmo tempo que exteriorizam e se entregam aos outros, também trabalhar internamente as vossas dificuldades, os vossos pensamentos e transmutá-los de uma forma ativa, de uma forma que implique uma mudança de perspectiva. O dependurado talvez tenha aqui aquela capacidade de ver perspectivas diferentes, porque ele não está na sua posição natural. E quando não se está na nossa posição natural, nós conseguimos sempre ver coisas que às vezes nos escapam e que são fundamentais para a tomada de decisão correta. É isto que o tarot vos diz relativamente às questões que dizem respeito à vossa própria casa, ou seja, ao infantário, à relação com o passado. Passando agora à relação com o outro, já não unívoca, mas dual, de vocês com o outro e não de vocês convosco mesmos. Aqui temos, por um lado, o Cavaleiro de Ouros, que nos indica cuidado, o tempo de ponderar e de pensar bem, ou seja, os cavaleiros indicam sempre a ação, mas este cavaleiro é uma ação ponderada, está a avaliar muito bem o que faz. E porquê? Porque, no fundo, aqui a carta raiz é o Rei de Paus, que nos indica uma estabilidade e uma força muito grande e uma autoridade. E, portanto, exatamente porque há essa autoridade é que é importante mantê-la, mas ao mesmo tempo disciplinar o emocional com o real, ou se preferirmos o consciente com o inconsciente, que aparece aqui no carro. Ou seja, pode haver aqui uma tendência para, em matérias que dizem respeito à relação íntima com o outro, do terapeuta, uma tendência para haver uma desregulação, digamos assim, um avolumar de sensações e sentimentos que depois despoletam conflitos. Então é muito importante manter essa posição de rei, de autoridade, mas ao mesmo tempo ser também aquele cavaleiro de ouros que avalia a situação. Espero que tenham gostado, voltamos a ver em dezembro, até lá despeço-me com cordialidade.